Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença que acompanha o nosso canal pelo YouTube, Spotify ou pelo Instagram. Agradecer muito a presença de uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e hoje, internacionalmente, um técnico internacional, Alexandre Diani. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço, Renato. Mais um prazer estar aqui de novo e a gente falando daquilo que a gente ama, que é a natação. Obrigado pelo convite aí. É uma honra e um prazer. E hoje vamos falar sobre as características dos jovens. Esse jovem que mudou hoje. O jovem de hoje não é o mesmo jovem que o Idiane pegava 3 décadas atrás lá na borda da piscina. E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes de entrar no assunto, vamos falar dos nossos parceiros que apoiam esse projeto e fazem esse sonho virar realidade. A Sobrasa, novo parceiro aqui com a gente em 2024. Plataforma Educar com mais de 200 cursos. Aplicativo da Swimtrack para você fazer o monitoramento do seu aluno através de avaliações pedagógicas, aeróbicas, anaeróbicas, fazer chamada, entregar vídeos para esses alunos. Academia CPN com mais de 9 unidades por São Paulo com atendimento familiar para você. E a Flote fazendo os nossos materiais do dia a dia lá na natação, a prancha, a nadadeira, auxiliando os professores no dia a dia. Indiane, como que é esse jovem que você está encontrando hoje em dia? É diferente daquele jovem de 3 décadas atrás? Muito diferente, né? Bem diferente. Eu acho que hoje o jovem ele questiona mais abertamente, ele é muito mais espontâneo e ele, assim, entendam bem, e ele te respeita menos. Respeita menos no sentido de que se ele tem uma questão, ele vai colocar aquela questão. Ele não vai ficar com medo de colocar a questão ou de falar que eu não entendi. Não, ele vai se abrir. Então, para mim, esse ponto é um ponto que eu gosto. Eu gosto desse desafio, né? Eu costumo dizer que essa garotada de hoje é uma geração incrível. É uma geração que te põe para pensar, que te põe para estudar, que te põe para se conhecer melhor, né? Eles provocam muito isso em você. E eu sou fascinado, eu adoro. Eu acho que essa geração de hoje é a geração que faz a gente continuar evoluindo e construindo algo grande. Eu falo que muita coisa mudou bem na minha época, né? Então, por exemplo, o melhor bife da mesa, quando eu era pequeno, ia pro meu pai. E hoje o melhor bife da mesa vai pro meu filho. Então, eu nunca vou comer o melhor bife. Então, a gente tem que aceitar que muitas coisas mudaram. E hoje a gente vive aí uma forte concorrência do eletrônico, do sedentarismo, da desistência precoce. E isso não só em jovens, mas na sociedade de forma geral. Como lidar com isso e como lidar e promover a natação para esse novo público? Na verdade, você tem que despertar a curiosidade, né? Por que ele fica tanto tempo no eletrônico? Por que alguma coisa que não deu certo de primeira ele já desiste e passa para a próxima? É aquilo que a gente falou no episódio, capítulo anterior, né? É uma construção. Então, você educar, você ensinar, ele tem que saber o porquê que ele está fazendo determinadas coisas. Quando eu nadava, ou no começo da minha carreira como treinador, a gente passava as coisas, ou eu recebia as informações, e eu simplesmente colocava a cabeça na água e saía nadando. E essa garotada, há 30 anos atrás, a mesma coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você fizer isso, ele vai vir ali, talvez, 1 ano de treino e pare, ou até menos. Então, o que eu acredito é que ele tem que ser o ator principal do próprio filme, né? Pô, eu tô fazendo o filme da minha vida, eu vou ser coadjuvante no filme da minha vida? Não, eu tenho que ser o ator principal do filme da minha vida. E para que isso aconteça, eu tenho que ser informado de tudo que eu tô fazendo, o porquê que eu tô fazendo. E essa curiosidade deles é algo que faz com que ele
tem a responsabilidade, que é aquilo que a gente vê e briga muito hoje, né? Ah, a garotada hoje é irresponsável. Não, não é irresponsável. A responsabilidade, ninguém ganha responsabilidade. A responsabilidade, ela chega por merecimento. Ser responsável requer educação, requer, né, repetidamente se falar, se colocar. E isso é o que acontece. Na natação, eles sabem o porquê que eles têm que fazer força, porquê que eles têm que... como é dividir uma prova, como é um ritmo para determinada prova. E isso desperta a curiosidade, faz com que eles se tornem realmente o principal ator, o protagonista da vida deles. E é isso que faz eles voltarem no dia seguinte. Independente de estar ou não com o eletrônico na mão ali. É ele saber que no dia seguinte vai ter uma informação mais legal ainda, que ele vai aprender e que ele vai poder melhorar com aquela ferramenta. E o que você comentou, se você atrair ele e ele se sentir ligado com aquilo, ele vai sair desse eletrônico e ele vai para essas aulas de natação. A gente teve até um podcast do ano passado, uma diretora ali da USP, que ela trouxe um estudo, que ela fez o estudo com as crianças, não com os pais, falando o que a criança prefere fazer. E ela colocou ali as brincadeiras tradicionais, o eletrônico, e pelo estudo dela foi comprovado que a criança prefere as brincadeiras tradicionais, porque elas estão indo para o eletrônico não por opção, isso é porque a gente está entregando esses eletrônicos para eles e eles não sentem atratividade em outras atividades, mas o que eles preferem mesmo é essa convivência. A gente é um ser social e o esporte faz isso, né? Então a gente deixar nossas aulas mais atrativas. E a gente tem um outro agravante, que veio a pandemia para prejudicar ainda e trazer essa confusão. Tem um estudo do Benito Lourenço, que ele fez um estudo com 68 mil jovens em 2021 e 62% reclamavam da qualidade do sono, 66% não tinham condicionamento físico regular e 72% reclamavam do seu estado emocional. Então a gente pega esse jovem aí já desestruturado e aí a gente vai para as relações do coletivo. E como lidar com essas frustrações ou até mesmo com esses conflitos desses jovens, que às vezes são conflitos ocultos. Como a gente tem a tecnologia, às vezes vem um conflito fora do treino, que veio pelo WhatsApp, veio pelo Facebook, e a gente não está nem sabendo o que está acontecendo. Existem coisas que a gente não tem o controle, né? A questão do eletrônico, eu falo para eles, da mesma maneira que isso te traz muita informação, cuidado com a qualidade e a veracidade da informação que isso está sendo, né, que você está buscando. Porque você muitas vezes pode estar sendo enganado. Você muitas vezes pode achar que aquela resposta ali é absoluta, é a verdade e não é. Então é assim, é mostrar para eles que a tecnologia, quando bem empregada, ela ajuda demais. Mas a tecnologia é rasa. Né? Eles, por si só, pela urgência das coisas, acabam se tornando pessoas rasas. Acabam se tornando, não, desculpa. Acabam migrando, né, para essa questão do raso, porque é imediato, é mais fácil, é mais rápido. E o que a gente tem que mostrar é exatamente ao contrário. E foi até uma anotação que eu fiz aqui, que eu coloquei. Responsabilidade não se ganha, e sim se conquista. Desenvolver a autonomia, porque aí a questão de estar com o eletrônico, ele tem autonomia para estar com aquele eletrônico. É o que você mencionou. A gente está entregando aquilo. Então, qual é a autonomia que eu dou? Eu dou autonomia total? Não, não. É uma autonomia restritiva. Ele tem um período, ele tem um tempo, ele tem um momento que ele pode ficar com aquilo. Acabou aquilo, acabou. Você vai fazer outra coisa. Você vai pegar o seu livro, você vai... Entendeu? Você vai para a sua natação, você vai para o seu treino, você vai fazer as coisas que você tem que fazer da escola. E desenvolver a autonomia é um processo que começa lá na infância, né? E quem vai monitorar esse processo de autonomia lá na infância? Pais responsáveis. Pais responsáveis. Você como pai, eu sou pai.
né? Os nossos filhos, eles começam engatinhando, se arrastando, depois engatinha, depois começa a dar aqueles passos desajeitados e depois começa a caminhar. Muitos falam assim, o problema começou quando ele começou a caminhar. Por quê? Porque ampliou. Ele tem mais autonomia para chegar, ele chega mais rápido nas coisas, nos lugares, né? E aí vem a minha questão como pai, como educador. Eu tenho que ser responsável para mostrar para ele que essa autonomia, naquele momento, aonde ele pode chegar. Senão, é um acidente que a gente pode evitar, né? Alguma coisa perigosa mesmo, né? Falando até aqui do nosso parceiro da Sobrasa, né? Quantos casos trágicos a gente acaba presenciando, acaba lendo, acaba vendo, né? E lendo e sendo informado do que de afogamento, enfim, né? Infelizmente. O que é isso? Isso é autonomia sem responsabilidade. Né? O pai deu autonomia. A autonomia veio através da aula de natação. Perfeito. Ele aprendeu a nadar, ele aprendeu a se virar. Mas espera aí. Ele ganhou essa autonomia, mas essa autonomia permite com que ele entre no mar e dê 300 braçadas em direção ao fundo? Não. Permite com que ele fique ali, né, sob a supervisão, e o adulto tem que supervisionar. Até um determinado ponto. A criança, muitas vezes, mesmo tendo essa autonomia, ela não tem maturidade ou ela não tem noção sobre as consequências daquela autonomia que ela tem. E você falou muito bem que o jovem tem essa dificuldade das suas consequências danosas, ele não consegue frear os seus impulsos. Até a Mayra Terra, uma herbiata que esteve presente no nosso podcast o ano passado, ela falou que ele só consegue ter essa noção a partir dos 24 anos, que é quando se desenvolve o lóbulo pré-frontal, que aí ele consegue ter esse controle dos impulsos. Até lá, esse jovem não consegue frear essa impulsão dele. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que dar essa independência para ele durante os treinos, a gente tem que dar responsabilidade para esse jovem sobre os atos e até os resultados dele. Como a gente fazer isso no dia a dia da natação? Compartilhado. A gente vai lado a lado. Eu tô aqui do teu lado. Você vai fazer, você vai desenvolver. Eu tô te educando, eu tô te ensinando, mas eu tô do teu lado. Eu tô te observando. É isso que o jovem tem que entender. Eu não tô lá para vigiar. Eu não tô vigiando ninguém. Eu tô ali exatamente para amparar. Que essa é a diferença, entendeu? Caso você faça alguma coisa, cometa um erro, como nós até hoje cometemos, né? E isso que é importante. Eu mostro para eles que é o seguinte, pessoal, eu não dou conselho aqui. Eu tô falando para vocês algumas coisas, não é porque eu sei mais. Muitas vezes é porque, pela minha idade, eu já errei muito mais do que vocês. Então, se eu estou falando para ficar mais atento nessa questão, é porque eu já fiz e deu errado. Agora, se você quiser fazer e se você conseguir fazer isso dar certo desta maneira, por favor, me conte, compartilha comigo, porque eu tentei dessa maneira e deu errado. Né? É mostrar para ele que assim... tem certo e errado? Tem certo e errado. Mas muitas vezes existe o certo para mim, existe o certo para você, mas que nós podemos criar um outro certo baseado nas nossas experiências. Né? Porque a educação, a formação, a experiência, todas essas questões, elas formam um ser humano diferenciado e único.
né? Você pegar uma criança criada, educada no campo e uma criança criada, educada na cidade, os valores de certo e errado, né? As questões certo e errado, provavelmente elas são iguais. Roubar na cidade e roubar no campo é errado. É errado. Só que a maneira com que foi educado no campo e a maneira com que foi educado a questão, né? Tô falando aqui do roubo, ela é diferente. Mas a noção é a mesma. A noção é a mesma. Mas é isso, a gente tem que entrar junto com eles. A gente tem que dar a mão para eles. E o jovem, esse jovem hoje, que está vindo dessa situação pandêmica, são jovens que eles estão clamando por limite. Eles estão implorando para que os pais deem limite. Porque os pais hoje estão deixando a coisa correr solta. Correr solta. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Você tem que mostrar para ele que ele pode e que você está do lado e que se alguma coisa der errado, você está ali para amparar. E não para dar bronca, não para punir, não para reforçar algo que ele já sabe que deu errado. Ele sabe, pessoal. Eles têm noção, eles têm muita noção quando eles erram. E a gente não precisa reforçar, a gente não precisa dar mais essa pancada. Muito pelo contrário. A gente tem que amparar, a gente tem que auxiliar, a gente tem que abraçar e estar ali junto, mostrar assim, pô, errou, vamos lá, vamos consertar junto isso aí. E aí você vai aprender que não é mais para fazer dessa maneira, ou que essa maneira, infelizmente, não dá certo. Para criar essa conexão, esse laço com a criança e com o jovem, não é mais exigido, e sim conquistado. Lá atrás a gente punia, a gente mandava, a gente gritava mais alto e a gente exigia que ele respeitasse e criasse esses laços com a gente. Hoje você tem que conquistar esse jovem e essa criança. E o que você sente desse jovem? Por que ele vem procurar o esporte? Por que ele vem procurar a natação? Qual que é a necessidade hoje do jovem quando ele procura atividade física? Eu acho que a atividade física independente da idade, ela tem uma questão muito da família, né? A gente sabe que nossa máquina, né, não foi feita para ficar parada. Se ficar parada, vai dar problema. E a questão, eu vejo isso muito, né? O lado positivo da pandemia é que eu acho que as pessoas começaram a se movimentar mais, começaram a se tornar seres humanos mais ativos. Durou um certo período? Durou, mas quem perpetuou isso pós-pandemia, com certeza se encontra numa situação de saúde, não só física, mas mental, bem superior àquele que fez por aquele período e depois largou. Mas é exemplo, né? Exemplo. Em casa, nós temos 2 filhas. Hoje já são né, estão quase atingindo a fase adulta aí, 18 e 21 anos. A natação na vida delas foi por uma questão de segurança e sobrevivência. Eu nunca impus o treinamento de natação, ser atleta de natação. A gente sempre teve um acordo em casa, que elas iriam aprender a nadar para ter segurança, porque mais para frente iriam estar em piscina, no clube ou casa de amigos, iriam para a praia, primeiro conosco e depois com os amigos, então por uma questão de segurança. E dali para frente, aprendeu a nadar os 4 nados, aprendeu a mergulhar, aprendeu as viradas, vocês fazem da natação o que vocês quiserem. E hoje nós temos em casa uma judoca e uma bailarina, que sabem nadar, né? E são muito felizes, e diariamente a questão da disciplina, né? A mais velha, que é bailarina, tá ali todo dia, 7 horas da manhã, saindo de casa para ir para os ensaios, para as aulas. A mais nova, à noite, vai para o seu treino de judô, né? E diariamente, ninguém precisa falar. No começo, a gente
colocou. Mas depois de um tempo, quando você mostra a importância daquilo e que aquilo é legal, e aí entra a parte do professor, do educador, de cativar, de motivar, né? A coisa vai por si só. Mas todos nós temos essa responsabilidade, começando pelos pais em casa e depois quando essa garotada chega para nós, aí a responsabilidade é nossa ali naquele momento. E você tá com jovens aí em casa, sabe que tem um tempo que os jovens começam a se afastar ideologicamente dos pais. Então esse afastamento é natural para ele criar sua identidade, criar sua independência, e ele começa a precisar se conectar em grupos e até se conectar com pessoas que vão influenciar ele e até gerar aí uma influência sobre esse jovem. Então ele se conecta com o técnico, se conecta com a equipe. Como fazer essa conexão ali nas aulas de natação? É uma parceria, né? É uma parceria família e o treinador, família e o professor. Essa parceria, ela é pautada em confiança, em respeito. Eu, particularmente, como treinador, eu quero entender qual é a dinâmica dessa família, como é a conexão, como é a relação dos pais com o filho, do filho com os pais, né? E pautado nisso, baseado nisso, é aonde eu vou atuar. E o mais importante, os pais têm que entender que essa parceria é uma parceria em que eu vou estar ajudando na borda da piscina e eles vão estar ajudando dentro de casa. Eu não preciso da ajuda deles na borda da piscina e eles não precisam da minha ajuda dentro de casa. Porque aí é onde a gente está vendo que está tendo conflito. Hoje, eu vejo que tem muito mais pais na borda da piscina sendo treinadores e treinadores, às vezes, dentro de casa sendo pais. E aí, para mim, é um baita de uma luz vermelha. Por quê? Porque eu não sou pai de atleta, eu sou treinador do atleta. Eu trato ele como se fosse meu filho. Isso é diferente, né? E é uma coisa que eu falo muito nas reuniões de pais, no início do ano, eu chamo eles de filha e filho, porque o tratamento que eu dou para eles é igualzinho ao tratamento que eu dou para as minhas filhas em casa. Mas isso não quer dizer que eu vá entrar na sua casa e eu vá te dizer como você tem que educá-los. Da mesma maneira, a recíproca é verdadeira. Você não vai pisar na borda da minha piscina e dizer como eu tenho que trabalhar, como eu tenho que dar treino. Eu vou te ajudar e você vai me ajudar. Só que cada um na sua questão. Da porta para fora, eles são os seus filhos, da porta para dentro, eles são os meus atletas. Então, pautado nessa relação de respeito e de confiança, porque para isso precisa ter confiança, a gente vai desenvolver um baita de um trabalho. E a noção de tempo e urgência desses jovens são totalmente diferentes das nossas, né? Então, às vezes, uma roupa de uma festa do dia seguinte é mais importante do que uma prova que ele vai ter no dia seguinte. E como dá essa noção de importância dos treinos, dos resultados, que às vezes ele dá importância para outras coisas que não estão aliadas ao esporte? Às vezes, né, quando se fala muito no agora, no antes, né, no passado, agora no presente, eu costumo dizer assim, né, porque hoje todo mundo, fugindo um pouco, assim, todo mundo hoje tem TDAH, né? Todo mundo tem déficit de atenção. Eu falo assim, pessoal, eu na sala de aula eu não conseguia ficar parado assistindo aula. Então, assim, eu também, provavelmente, se eu tivesse hoje 12, 13, 14 anos, eu também seria diagnosticado como uma pessoa com déficit de atenção. Eu também tinha as minhas urgências, eles também têm as urgências deles, né? E aí, volto a dizer, como é que a gente era tratado? Eu lembro que eu falava assim, poxa, eu quero esse boné. A resposta que vinha era assim, é seu aniversário? É dia das crianças? É Natal? Não. Então espera. Você vai ganhar quando tiver que ganhar. Então aí vem a parte dos pais de novo. Ah, eles são muito acelerados, eles não conseguem focar no aqui.
eles estão sendo educados, eles estão sendo, assim, estão sendo educados para entender a importância do aqui e agora. Eles estão sendo educados para entender da importância de se manter o foco no que está sendo feito. Eu tenho uma brincadeira muito séria que eu faço com eles, que é assim, vocês sabiam que a falta de atenção pode matar? Aí eles ficam olhando para mim, caramba, como assim? Falo, atravessa a Avenida Paulista, fora da faixa de pedestre, sem prestar atenção. Se você tiver muita sorte, você só vai terminar colado no asfalto, totalmente arrebentado. Então a falta de atenção leva à morte, pode te matar. Então é esse tipo de coisa, esse tipo de informação que é nossa obrigação, que é nosso dever dar para eles. E aí o sentido de urgência também é uma colocação de prioridades. Qual é a sua prioridade? Bom, tá bom. Escolher a roupa da festa é importante. Fazer a sua tarefa, o seu projeto da escola também é importante. O que você colocar como prioridade agora vai te trazer um resultado ali na frente. Talvez mais satisfatório, talvez não tão satisfatório. O que você quer? Responsabilidade. Responsabilidade. Você está colocando a responsabilidade para ele, mas você tem que educar, você tem que mostrar que a opção dele, que a urgência dele vai trazer um resultado no final. E aí, a consequência desse resultado é a responsabilidade da consequência da escolha e da prioridade dele. E quando vem esse jovem ou essa criança que já vem com essa defasagem de casa, que apresenta dentro da piscina, qual que é o melhor caminho? É conversar com esse jovem, é conversar com a família, ou é o dia a dia que você vai construindo essa nova relação? Primeiro, eu acho importante dividir isso com a família. Porque, como eu falei, eu tenho o meu papel. E a família, os pais têm o papel deles. Eu não vou interferir, mas eu vou sinalizar que existe uma questão que ali no meu ambiente ela está sendo prejudicial. E o prejudicial não é para mim ou para o grupo. Inicialmente, está sendo prejudicial para a própria pessoa, para o próprio garoto, para a garota, né? Para o filho deles. Está sendo prejudicial. E aí, assim, é trazer esses pais, né, para a gente se aliar. Fala assim, como é que nós podemos trabalhar para que isso melhore? Porque se melhorar aqui na piscina, consequentemente vai melhorar dentro de casa também, né? Então, assim, entre aspas, todos nós estaremos colhendo fruto dessa melhora. E o principal, quem é o foco? É esse ser humano em desenvolvimento. Então, quem vai começar a colher o fruto primeiro, quem vai começar a se beneficiar primeiro, tem que ser ele. Não vocês, não eu, mas ele tem que se beneficiar com isso de primeiro momento. Porque a partir dessa percepção que ele está ganhando, que ele está melhorando, que ele está conseguindo conquistar coisas através disto, através dessa evolução, dessa construção que a gente está propondo, aí o céu é o limite. Aí a gente vai ter um adulto responsável, a gente vai ter um adulto respeitoso, a gente vai ter um adulto amoroso, vai ter um adulto que vai ter bom senso, vai ter um adulto que vai saber se comportar de forma coletiva. É isso que a gente quer. O esporte vai acabar. A natação, seja ela competitiva ou formativa, ela vai acabar. E aí, o que a gente faz com esse ser humano? Depois que o esporte acabar? Acabou a vida dele? Não. Ele vai ter um trabalho, ele vai ou não constituir uma família, ele vai estar trabalhando e ele vai estar se relacionando com outras pessoas. E é isso que a gente quer. É construir para que lá na frente, depois que tudo isso passe pela vida dele e deixe marcas positivas e deixe um baita de um aprendizado,
ele seja um adulto do bem, né? Eu canso de encontrar atletas que eu dei treino há anos e anos atrás, hoje são pais de família, são empreendedores, são donos do próprio negócio, são excelentes funcionários. Pô, isso para mim é o maior orgulho, né? Isso para mim é o maior orgulho. Todo mundo fala assim, poxa, ir para uma Olimpíada é o sonho, é o objetivo do atleta. Do atleta. Se ele for, consequentemente, pode ser que eu vá. Agora, se o meu objetivo for ir para a Olimpíada e o dele não for, não dá liga. Não dá liga. Então eu falo para eles, pessoal, baseado no objetivo de vocês, eu construo o meu objetivo. O mais importante é vocês terem o objetivo de vocês. E eu sou a ferramenta, eu sou a pessoa que vai auxiliá-los para que vocês cheguem aonde vocês querem chegar. Eu sou ali o instrumento que vai fazer vocês chegarem lá. Mas o objetivo é de vocês, não é o meu. Indiane, queria agradecer muito a sua presença. A gente tem esse segundo bate-papo aí, a gente não conseguiu fugir muito do primeiro, que é o que é norteador hoje na natação, que é esse lado humano. Então a gente veio falar dos jovens e mais uma vez a gente viu que a natação vai além da técnica, além da parte fisiológica, que a gente tem que ter esse olhar humano e esse olhar individual. Espero que vocês aí do outro lado tenham gostado. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários ou procure o Indiane aí, queria que você deixasse suas redes sociais. Bom, vamos lá, o Instagram é @AlexIndiane, com I no final. Meu telefone, que é o WhatsApp, é 11 98 198 0088. E para aqueles que usam e-mail ainda, né? Eu uso e-mail. a.sdesoares.indiane@hotmail.com. Fique à vontade. Queria agradecer muito a presença de vocês e agradecer os nossos parceiros. Então, pedir para vocês seguirem as redes sociais do Indiane, mas também seguir as redes sociais dos nossos parceiros. A Sobrasa, Plataforma Educar, a Swim Track, a CPN Academia e a Flote. Então, muito obrigado a todos os parceiros que fazem esse sonho virar realidade e obrigado a você que acompanha a gente, que faz a gente criar esse conteúdo diário para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigado.